A nossa programação de maio é sobre citometria de fluxo em tumores sólidos, algo que até alguns anos atrás era um bicho de 7 cabeças, ainda é vamos dizer assim, uma caverna desconhecida para muitos, mas aos poucos, né, igual ao mito de Platão, a gente vai vendo a luz, vai querendo se movimentar, vai querendo sair. E hoje a gente tem, assim, uma super convidada, que eu não vou apresentar, porque quem vai apresentar ela é a super Daniele, nossa querida Elizabeth Taylor. Dani, com você. Pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do nosso Clube de Citometria. Como o Rodrigo falou, hoje a gente tem uma fera para falar sobre o tema, uma médica que é muito querida, vocês vão perceber que ela tem uma energia muito boa e é uma pessoa assim que focada no paciente. Então, ela é uma graça, aproveitem. Ela é médica, hematologista, especialista em oncologia, fez o doutorado dela lá em Salamanca, com o doutor Torfal. Então, assim, aproveitem, tá bom? Cris, muito bem-vinda, a gente está aqui se você precisar, tá bom? De qualquer apoio. Olá a todos, boa noite. Realmente, assim, foi incrível ser convidada, porque tem coisas que a gente tem no Brasil que são incríveis e a gente nem conhece, né? No momento era uma organização que eu realmente não conhecia e ser convidada foi ótimo, porque eu fiquei fuxicando, fiquei tentando descobrir tudo sobre e achei bastante interessante. Eu brinco que, assim, falar de citometria é muito interessante, falar de citometria em algo que a gente faz menos, né, que a gente não está tão habituado, acaba sendo mais interessante ainda, porque até 15 anos atrás eu ia pensar que isso seria absolutamente impossível. E a gente hoje, graças a Deus, tem um trabalho que tem ajudado muitas crianças, porque, na verdade, é muito mais do que fazer pesquisa, né? É ajudar quem está ali precisando de um diagnóstico rápido, como disse, a gente gosta de tudo rapidinho, né? Então, se a gente pode ajudar o patologista a liberar esse diagnóstico o mais rápido possível para começar o tratamento, acho que a gente realmente tem que investir nisso. Eu vou diminuir aqui, porque eu acho que vocês estão vendo mais a tela do que a apresentação em si. O título da apresentação é Implementação da citometria de fluxo multiparamétrica no diagnóstico dos pacientes com tumores sólidos pediátricos. E eu sempre gosto de explicar um pouquinho como a gente vai organizar isso. A gente vai organizar isso exatamente na estrutura que a gente foi pensando ao longo de todo esse período de 15 anos, agora 16, que a gente tem trabalhado nisso. Tem um pouco da apresentação que foi feita no ano passado, no workshop que a gente teve aqui no Brasil, né, do consórcio Euroflow de citometria de fluxo, com quem a gente tem parceria, e tem algumas novidades pelo caminho. Passar o próximo slide, que não está. Eu só peço desculpa dos slides estarem em inglês, mas vamos aos pouquinhos. Eu não sei se todos têm familiaridade com o câncer pediátrico, né, sólido, né, que são os não hematopoéticos, e o mais importante de falar sobre eles é que eles são um grupo muito heterogêneo. A Organização Mundial de Saúde fez pela primeira vez uma publicação dos grupos de tumores sólidos pediátricos, e para vocês terem uma ideia, são 2 livros, Pediatrics WHO e Pediatrics Tumor WHO 2. A gente tem 12 categorias, e dentro dessas 12 categorias, cada uma tem mais de 40 subtipos tumorais. Ele é bastante heterogêneo, e uma das principais características é que ele surge numa criança em processo de desenvolvimento, né? A criança, diferente do adulto, está com os órgãos em desenvolvimento, ainda possui dentro deles muitas células embriônicas, embrionárias, e por conta disso, a grande maioria dos tumores sólidos pediátricos, eles surgem a partir de uma dificuldade nesse processo fisiológico, um erro nesse processo fisiológico, transformando essa célula no câncer. Por conta disso, a morfologia desses tumores, em cerca de 80% dos casos, é considerada como tumores de células pequenas, redondas e azuis. Ou seja, na morfologia, o patologista imediatamente, porque uma morfologia sai no máximo com 24 horas pós-cirurgia, mas o patologista ele não consegue, com essas células, dizer exatamente que tipo de tumor é.
Ele pode ter algumas pistas, quando, por exemplo, formam rosetas, ou quando, por exemplo, são um pouquinho mais alongados, como é no caso das células fisiformes do rabdominissarcoma, mas na grande maioria das vezes a morfologia não me dá o resultado que eu preciso para iniciar o tratamento. E aí, por conta disso, eu preciso abrir mão de células, ferramentas auxiliares de diagnóstico. Uma das ferramentas mais utilizadas atualmente é a imunistoquímica, mas nem sempre a imunistoquímica por si só é capaz de dar esse diagnóstico, sendo necessário outras tecnologias. A maior dificuldade que a gente encontra no diagnóstico do câncer, que é bem diferente dos tumores de adulto, é o fato dele ser pouco incidente. A gente tem em torno de 1 a 4% dos diagnósticos de câncer. Então, a dificuldade de juntar conhecimento é grande. Uma outra coisa, eles são muito heterogêneos, como eu já disse. Então, além de eles serem raros, os grupos são muitos. Então, dificulta ainda mais essa organização para conhecimento. E o terceiro fator, que realmente é muito diferente do câncer de adulto, é que as mutações são muito pouco frequentes. Nos tumores de adulto, é muito mais fácil você dar um diagnóstico de algo que está difícil de visualizar na morfologia a partir da investigação de uma mutação específica. Nesse livro inaugural da classificação dos tumores pediátricos, é muito interessante que eles colocam uma coisa e a gente depois ficou super curioso para entender e assim, mostrar o nosso papel nesse diagnóstico. É que no futuro eles pretendem complementar com novas tecnologias e, com isso, adicionar informações que são importantes nas análises de tecido a partir de mecanismos de análise de single cell. Então, a gente já está lá escrito, né? Só falta efetivamente incluir o nosso diagnóstico, mas isso daqui já está escrito, que no futuro eles pretendem colocar a citometria provavelmente para o diagnóstico desse tumor. Mas como que é feito esse diagnóstico? Isso é muito importante, porque, na verdade, o diagnóstico, eu sempre falo assim, uma pergunta que sempre me fazem, você quer substituir a patologia? Você pretende dar o diagnóstico só com a citometria? Não, de jeito nenhum, gente. O diagnóstico de um tumor na criança, ela começa com a idade da criança. Tem tumores que só acontecem em determinadas faixas etárias, então a parte clínica é extremamente importante, é um diagnóstico muito profissional. Eu preciso que o oncologista me diga lá no laudo, quando ele vai me pedir a citometria, ele me diga quantos anos tem aquela criança, aonde é o sítio tumoral primário, quais foram os sintomas dessa criança. Aí a gente já começa no workflow do diagnóstico. Depois disso, a gente vem com os testes laboratoriais e os exames de imagem que surgem a partir do momento em que eu penso qual o tipo de câncer aquela criança pode ter. Com isso tudo, o que acontece? Que é o maior problema, a gente acha. Com isso tudo, é difícil que a gente tenha nesse início aqui um pediatra que pense que aqueles sintomas que a criança está tendo são relacionados ao câncer. É aqui que começa o atraso, aqui que começa o problema. E aí, essa criança, para ser referenciada para um centro oncológico, onde ela vai ser diagnosticada, ela demora em média 1 a 2 meses, ou seja, tem um atraso bem importante aqui. Depois disso, eu preciso esperar os testes laboratoriais e os exames de imagem para eu marcar a biópsia cirúrgica. Então, isso tudo daqui já demanda muito tempo. E é aqui que a gente pretende fazer a diferença. Por quê? Porque quando a criança chegou no centro para tratamento e ela fez a biópsia do tumor, eu não posso atrasar aqui. Eu preciso ajudar que esse diagnóstico morfológico, que é difícil, eu consiga, com uma técnica que é rápida e muito precisa, auxiliar o patologista a liberar, além da morfologia, quais são as proteínas que estão expressas nesse tipo tumoral e assim encurtar o período para o diagnóstico efetivo e início de tratamento. Como é que a gente fez isso ao longo desse período, né? Na verdade, há 16 anos atrás, muitos marcadores nem existiam por citometria de fluxo. A gama de marcadores de fluorocromos conjugados a esses marcadores aumentou assustadoramente nesses últimos 16 anos, e é assim que a gente vai cada vez mais progredindo, não só para um STOT de 8 cores, como foi feito inicialmente, mas agora a gente já está chegando a 24, 32 cores. O nosso objetivo no início foi organizar de forma mais informativa possível uma combinação de cores que fosse possível de ser processada e adquirida no citômetro de 8 cores, que era o que a gente tinha no momento,
E com essa combinação que a gente conseguisse caracterizar o maior número de células tumorais, de grupos tumorais possíveis, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, e, junto com isso, ainda conseguir identificar o que estava de permeio, né? Porque quando você extrai um tecido tumoral, você não tem só célula neoplásica, você também tem a resposta imune tumoral. Com essa combinação, a gente poderia, então, diagnosticar e monitorar os tumores sólidos pacientes com tumores sólidos pediátricos, foi assim que a gente começou o nosso trabalho. E aí, como é que a gente ia montar isso, né? Como é que a gente ia estudar para chegar nessa combinação? A gente fez de forma de 2 passos. O primeiro passo era a gente conseguir entender quais eram os backbone markers que a gente usa hoje na citometria, né? Quais eram aqueles marcadores que não podiam não estar ali. Depois disso, a gente pensava em selecionar marcadores que pudessem identificar grupos tumorais específicos, mas a primeira informação que a gente queria era quais seriam os nossos backbones. Um aspecto que é muito importante, que a gente demorou um bom tempo, era como fazer a dissociação. Se ela seria mecânica, se ela seria mecânica enzimática, se ela seria por equipamentos de dissociação, se ela seria manual. Então, durante um grande período desses nossos 16 anos, a gente passou fazendo testes para avaliar qual era o melhor mecanismo de dissociação. E nesse momento, até este momento, a melhor técnica de dissociação para a gente é a dissociação mecânica, ou seja, sem utilização de enzimas. Esse processamento ele é rápido, eficaz e mantém os antígenos, principalmente os antígenos de membrana, viáveis para aquisição e análise de citometria de fluxo. Fora isso, a gente utilizou também todos os protocolos que o Grupo Europeu já tinha publicado em neoplasias hematológicas em relação ao processamento da amostra após a dissociação. E aí, como isso é feito, né? Como a gente parte para esse processo de dissociação, que eu acho que é uma das coisas mais intrigantes, que as pessoas mais têm medo, na verdade. É relativamente simples. O mais importante é que você tenha um contato muito, muito direto com o patologista. Por quê? Porque o patologista vai te fornecer material. Não adianta você tentar comparar, por exemplo, uma coisa que já aconteceu com a gente muito, assim, linfonodos de cadeia cervical em criança. Se os linfonodos de cadeia cervical, você tirar um e manda para a patologia e o outro manda para a citometria, tem uma grande chance do patologista dar um diagnóstico de neoplasia e a gente dar um diagnóstico de reativo. Por quê? Porque nem sempre todos aqueles linfonodos da cadeia que o cirurgião tirou vão estar comprometidos com a doença. É muito importante que o mesmo sítio que é enviado para a patologia, para o diagnóstico, seja enviado para a gente na citometria, porque senão não é comparável. Então, o patologista no centro cirúrgico é de extrema importância. A gente hoje tem, assim, eu brinco que o maior número de amigos que eu ganhei nesse processo são os patologistas, porque eles vão coletar esse material para você, vão fazer, na grande maioria das vezes, uma lâmina por congelação e ver que aquele tecido é viável e é representativo da amostra. E aí, depois, o que acontece? Ele fixa uma parte desse tecido para os testes habituais de morfologia e imunistoquímica e a outra parte é enviada para a gente. Quais são os maiores problemas que temos no momento e que estamos trabalhando para solucionar? É o tempo de coletar essa amostra e processá-la. Diferente de uma amostra de medula óssea, onde aquela amostra tem suspensão no meio bastante rico e ela consegue durar pelo menos 24 horas para ser processada, os tumores sólidos, uma vez cortada a vascularização, eles precisam ser processados, porque senão a célula não é viável e aí você não consegue ver. Então, uma vez retirado esse material, é importante que ele seja encaminhado para a citometria de fluxo o mais rápido possível. A gente tem um tempo médio de 6 horas para início de processamento, ou seja, de dissociação mecânica. A dissociação mecânica nada mais é do que a gente pegar 2 agulhas e dissociar elas simples e calmamente, assim, da melhor forma possível, para que aquele líquido, que é o soro fisiológico comum, se torne um soro fisiológico turvo. Depois disso, outra coisa muito importante é que ela seja passada num filtro de células. O filtro pode ter 100 microgramas de poro. Por quê? Porque a célula precisa passar, mas o debris, cápsula, a gordura precisa ficar retida nesse filtro, senão a gente entope o citômetro. Isso é muito importante.
junto com a coleção de coletar a massa lá no centro cirúrgico, é importante que a gente colete também uma análise de sangue periférico desse paciente antes da quimioterapia. E, além disso, alguns tipos tumorais infiltram a medula óssea, como neuroblastoma e um rabdomiosarcoma. Então, além da análise do sangue periférico, a gente também tem a análise da medula óssea. Uma coisa muito importante que surgiu no nosso trabalho ao longo desses anos foi a possibilidade de adicionar um marcador de viabilidade celular. Antes, a gente fazia viabilidade celular com iodoxipropídio, com DRAX, mas eles ocupam muitos canais, né, na citometria de fluxo. Então, não era possível, numa análise multicor, a gente adicioná-los. Com o surgimento desses marcadores de viabilidade, agora existem diversos, né, a gente escolheu o FVS 780, mas outros podem ser escolhidos para avaliar viabilidade celular. A gente consegue, em amostras com baixíssima viabilidade, identificar o que é debris, o que é doblete e o que é FVS. Então, a gente consegue fazer a exclusão dos dobletes com área e altura, a gente consegue fazer a exclusão dos debris quando a gente põe um dot plot de side com um forward, e a gente consegue fazer a exclusão das células que não estão viáveis com a inclusão do FVS 780. Isso foi de extrema importância, porque a gente conseguisse limpar essa amostra e visualizá-la de uma maneira assim, incrivelmente diferente do que a gente fazia anteriormente. Como é que a gente fez a seleção desses marcadores de backbone? Na verdade, a gente fez com o que a gente tinha na época. Na época, a gente tinha disponível para estudo desses tumores o ALOT, que é o tubo de screening de leucemias agudas do Euroflow, e o tubo de screening de linfócitos, que é o LST. Com esses dois tubos, a gente conseguia identificar o que eram células T e o que eram células B, e, por exemplo, no ALOT, identificar que existia um aumento de células que eram CD45 negativas. Essas células CD45 negativas na medula óssea podem ser eritroblastos. Pelo ALOT, você não consegue diferenciar. A não ser pelo tamanho, que na grande maioria das vezes essas células têm um tom de side diferente das células eritróides. Mas com o LST, a gente começou a visualizar que essas células, em sua grande maioria, marcavam a proteína, o antígeno CD56, que nada mais é do que uma molécula de adesão. Então, esses tumores tinham, na grande maioria das vezes, um 45 negativo e um 56 positivo. E com isso, a gente conseguiu selecionar de backbone o 45 e 56 e os marcadores principais de célula de linfócitos, que seriam o CD3 e o CD19. Depois disso, já conseguindo identificar a célula, mas não conseguindo caracterizá-la de acordo com a Organização Mundial de Saúde nos subgrupos, a gente testou num painel grande de mais de 40 anticorpos, anticorpos que seriam úteis para diferenciar, por exemplo, tumores de origem mesenquimal, como o 271, que é um marcador de crescimento, de fator de crescimento neural, e que está expresso nas células de origem mesenquimal. As células de origem epitelial, então com a molécula EpiCAM, o rabdomiosarcoma, que são os tumores de músculo esquelético em crianças, que teriam, então, uma origem mesenquimal com 271, mas também expressariam uma proteína muscular de desenvolvimento muscular feminino. Os sarcomas de Ewing, que já são classicamente diagnosticados por imunistoquímica com o MIC2, que é o CD99 altamente positivo. Os tumores de Wilms, na verdade, vieram de brinde, porque os tumores de Wilms, eles só têm um componente de células pequenas, redondas e azuis, no componente blastomatoso, que é um componente mais indiferenciado. E os tumores de Wilms são bastante heterogêneos, são tumores renais muito heterogêneos. Só que a gente viu que com 271 e com a molécula de epitélio, a gente conseguia caracterizar o Wilms quando a gente estava considerando as outras possibilidades de tumores pediátricos mais comuns. E, por último, os tumores de origem neuroblástica, com uma expressão forte de GD2, que é um gangliosídeo de membrana. Com isso, o que a gente fez? Com esses marcadores todos estudados em tubos diferentes, a gente tinha, na época, um painel de 4 tubos de 8 cores, a gente conseguiu, então, identificar esses marcadores, que eram o CD45, o CD56, o CD71, o GD2, a EpiCAM, a miogenina. Na época, a gente ainda manteve a MIO-D por um período de tempo,
porque os dois são úteis no diagnóstico de rabidominosarcomas, depois dando preferência à miogenina, que tinha uma expressão mais forte, mais homogênea, e o CD99 para a identificação dos tumores de sarcomas da família I. Naquela época, ainda em 2013, a gente publicou nosso primeiro artigo, que só tinha 52 amostras de 40 pacientes. A taxa de concordância era de 96%, mas o que eu falo e repito em todas as minhas aulas, assim, como mãe, eu acho que o mais importante era que, assim, a criança saía do centro cirúrgico, no máximo em 6 a 8 horas, a gente podia dizer que não tinha. A gente não sabia o quê, mas que não era câncer, não é. A gente não errava na especificidade, isso é muito importante. A gente, até hoje, a gente agora tem mais de 1.100 amostras, a gente nunca disse para uma família que a criança tem câncer e ela não tinha. Então, tem 100% de especificidade. Depois disso, já acumulando uma maior experiência, já com maior número de amostras, e agora sim, com muitos anticorpos já conjugados no fluorocromos, a gente conseguiu, então, montar uma estrutura de um tubo único, como é o tubo de orientação de leucemias e de screening de linfócitos, então, um tubo único de 8 cores e 12 marcadores, para a identificação desses grupos de tumores. A última análise estatística que a gente fez, na verdade, agora a gente está para publicar um novo paper, mas já com essas 1.100 amostras, mas na época dessa última análise estatística era em torno de 890 amostras. A gente tem agora um grupo muito maior, né, unido, trabalhando com isso, então a gente tem Brasília muito forte com a gente tem o Instituto Nacional do Câncer e a gente tem mais 6 institutos na Europa trabalhando com o tubo STOT para o diagnóstico desses pacientes com tumores sólidos pediátricos. E como é que a gente pretende fazer esse tipo de estratégia, né, de influência para auxiliar esse diagnóstico e segmento dessas crianças? A primeira ideia é uma detecção rápida de proteínas de superfície intracitoplasmáticas para que a gente auxilie o patologista, informando a ele que aquele tumor expressa tais e tais proteínas e indicando qual a possibilidade de diagnóstico. Com isso, como a gente faz? Na verdade, é um bate-volta muito, muito com o patologista. Então, assim, a primeira informação diagnóstica é sempre para o patologista. Então, o patologista liga para a gente e fala, olha, tem um tumor aqui esperando vocês. A gente busca esse tumor, processa ele no mesmo dia, vê quais os marcadores que estão presentes. Com essa combinação, a gente liga para o patologista de volta e fala, bom, olha, parece um tumor de origem mesenquimal, parece um tumor de partes moles, ele expressa 56 e 271 forte positivo. Parece um sarcoma de Ewing e ele tem um 99 forte e a miogenina negativa. Parece um rabidominosarcoma porque a miogenina veio positiva e a miogenina é extremamente específica para o diagnóstico de rabidominosarcoma no ponto de vista tumoral, né, de lesão tumoral. Parece um tumor neuroblástico, por quê? Porque ele expressa GD2, ele expressa 56. Ou um tumor de Venus, quando a gente tem uma positividade por EpiCam junto com o 71. Com isso, a gente informa isso ao patologista. O que isso adianta? Por que isso ajuda? Porque o patologista pode guiar a imunohistoquímica dele de forma mais rápida, para que o diagnóstico saia em menos de 7 dias. E é isso que a gente tem feito agora, assim, com essa parceria com o INCA, que tem mais de um ano, né? A gente começou em março do ano passado, com essa parceria com o INCA, a gente tem feito isso religiosamente todas as quartas-feiras, que é o dia de cirurgia pediátrica. A gente recebe a amostra, processa a amostra, liga para o patologista, informa qual é o diagnóstico possível para citometria de fluxo. Isso ajuda na aceleração da imunohistoquímica e no último diagnóstico do início do tratamento. Com isso, com essa combinação de anticorpos, a gente conseguiu, então, identificar grupos bastante específicos, principalmente para os 4 que são mais comuns nessa faixa, que são os neuroblastomas, os sarcomas de Ewing, os rabidominosarcomas e os tumores de Venus. Como é que a gente faz isso, né? Eu falei isso na época do Euroflow, mas assim, eu repito de novo, porque é muito importante que a gente entenda que quando a gente está mexendo com algo que a gente não conhece, vamos primeiro olhar para o que a gente conhece. Então, é muito mais fácil olhar para o que eu consigo interpretar e identificar, porque eu faço análise em sangue periférico, eu faço análise em medula óssea,
e deixar por último aquilo que eu não entendo, não estou habituado. Então, é exatamente isso que a gente faz. A gente primeiro identifica um gate no CD45, nas células que a gente está habituado. E com isso a gente consegue ver os linfócitos e os granulócitos no tecido tumoral. Isso é um tecido tumoral de paciente com neuroblastoma. Primeiro limpei, né? Eu tirei os dobletes, eu tirei os debris, eu tirei as células que não estão viáveis a partir do marcador de viabilidade. E com isso eu tenho a amostra sim, um dot plot de side com 45. E aí eu vou identificar, então, tudo que é 45 positivo. Todas essas minhas células eu consigo identificar com esse tubo único. Como? Primeiro eu faço um gate de linfócitos, que sai de FOND e 45. E nesse gate de linfócitos eu consigo identificar os linfócitos T, com duplo positivo de intracito de membrana do CD3, os linfócitos B, com CD19 positivo, e as células NK, que não vão ter nem 19, nem 3 de membrana, mas podem ter um pouquinho de 3 em citoplasmático. As NK também são identificadas a partir do dot plot de CD56 com 45. E a gente ainda consegue, dentro das células NK, fazer as subpopulações de um NK high e um NK low. Dentro das células T, a gente consegue também identificar qual é a razão de CD4 e CD8. Por que isso é importante? Porque a gente agora está no mundo já das CAR-T, né, das terapias de células T. E é importante que a gente entenda o que se infiltra aquele tumor. Qual é o tipo de célula T que é capaz de chegar ali e desenvolver uma resposta imune. A gente está terminando agora de escrever um paper também que diz respeito a isso. Quais são os tipos de tumor e quais são os tipos de resposta imune para cada tipo tumoral. E com isso a gente consegue identificar, então, qual é a terapia que eu vou direcionar melhor para aquele subtipo tumoral, para aquele paciente. É uma terapia muito mais direcionada, né? Muito mais específica, paciente específico. E aqui a gente consegue ver, então, o CD4, o CD8 e os DP negativos. Por fim, os neutrófilos, com dot plot de site com 45, e os monócitos, a gente tem o auxílio ainda do CD4, porque os monócitos são positivos para CD4. E aí me sobra uma população muito grande, de 95% de células neoplásicas não hematopoéticas. E aí a gente vai olhar, então, os outros marcadores que foram incluídos nesse tubo para tentar direcionar qual é a possibilidade de grupo para a Organização Mundial de Saúde. E aí o que a gente observa nesse paciente especificamente? Os tumores neuroblásticos são um grupo grande de tumores, é o mais comum extracraniano em crianças na faixa etária até mais ou menos de 6 anos de idade. E esses tumores têm por característica a expressão forte desse ganglioso de membrana, ou GD2, e de CD56. Ah, mas é só o tumor neuroblástico periférico que expressa GD2 e 56? Não, gente. Por exemplo, um retinoblastoma, se eu fizesse essa análise que eu estou mostrando aqui no tecido, fosse uma análise no líquor de uma criança com um tumor na retina, a célula tumoral do retinoblastoma se comportaria desta mesma forma, com o GD2 e o 56 forte. Mas isso é um tecido de adrenal. Então, é por isso que eu digo que é uma análise multiprofissional. Sei que essa criança tem um tumor na adrenal que expressa GD2 e 56 tem 45. Nesse contexto, a principal hipótese diagnóstica é do neuroblastoma. Qual é o problema? A gente para até aí na citometria por enquanto. A gente já vem estudando outras proteínas que tornasse possível a diferenciação dos subtipos dos tumores periféricos neuroblásticos. A gente sabe que um subtipo é importante para a estratificação prognóstica e início do tratamento. Por isso, tem uma dobradinha com a patologia. A patologia, na morfologia, ela consegue identificar o ganglioneuroma intermitente, o ganglioneuroma nodal e o neuroblastoma, que é um tumor mais indiferenciado. Na citometria, a gente para aqui. A grande maioria neuroblastoma tem essa expressão forte de GD2 e 56. Mas o patologista auxilia a gente com a estrutura do tecido. Por que isso é importante? Porque agora, com a adição de outras proteínas e com a possibilidade de a gente ter um citômetro com mais cores, a gente tem começado a conseguir identificar qual é a diferença do tumor benigno, que é o ganglioneuroma, para o tumor maligno, que é o neuroblastoma.
E com a diferença de expressão dessas proteínas, a gente, no futuro próximo, vai conseguir não só chegar até neuroblastoma, mas também, dentro de alguns grupos tumorais específicos, de destrinchar os subtipos que são de importância prognóstica. Qual é o nosso maior desafio? O nosso maior desafio são os tumores de partes moles e ósseos, por dois motivos. O primeiro, é a dissociação, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de dissociar neuroblastoma, linfonodo e tumor de partes moles ou tumor de pele, e a diferença é gritante na recuperação celular. A viabilidade de um tecido de partes moles e de osso é infinitamente menor do que a viabilidade de um tecido de um neuroblastoma e de um linfonodo. O mesmo tamanho de fragmento. Então, às vezes, a gente recebe na biópsia cirúrgica de uma criança amostras que a gente chama de amostras de biópsia de Trucut. São amostras que são feitas com uma agulha, né? E essa agulha vem para a gente com um fragmento muito, muito pequeno. Esses fragmentos, quando é um neuroblastoma, sem problemas, a gente vê célula tranquilamente. Quando é um fragmento de partes moles, a gente tem uma dificuldade maior na dissociação. Nesse momento, a gente vem trabalhando com outros métodos de dissociação, especificamente para os tecidos de partes moles e tecidos ósseos, para facilitar não só a descalcificação, né, dos tecidos ósseos, para a identificação dos osteosarcomas de forma mais clara, dos sarcomas de Ewing, mas também para que aquela matriz extracelular que prende a célula tumoral seja melhor dissociada, seja melhor digerida, para que a gente consiga ver a célula tumoral numa recuperação de viabilidade menor. Um outro desafio dos tumores de partes moles e ósseos é uma grande, absoluta e enorme diferença entre um e outro. Ou seja, a gente tem mais de 40 subtipos dentro dos tumores de partes moles e ósseos, e para isso a gente precisa de um número muito maior de marcadores, que é o que a gente vem trabalhando agora, que a gente tem a possibilidade de citômetros com mais tempo. De forma básica, e para os subtipos mais importantes e mais prevalentes na população pediátrica, a gente, com esse estudo de 8 florinhos e 12 marcadores, consegue diagnosticar nenhum produto. Os sarcomas de Ewing, por exemplo, têm uma expressão muito heterogênea de CD56, alguns até negativos para CD56, uma expressão heterogênea de GD2 e uma expressão muito forte de 99 e da proteína 271. Que suspeita-se que os tumores de sarcoma de Ewing sejam de origem mesenquimal. Quando a gente olha para o osteosarcoma, né, que faz diagnóstico diferencial com sarcoma de Ewing, que são dois tumores que podem acometer o osso, a gente vê que a marcação do 56 é bem diferente, o osteosarcoma já tem uma marcação mais forte de CD56, de GD2, eles são negativos para o 99 e eles também expressam D71, mas de uma intensidade menor e diferente dos Ewings. O que é importante aqui para vocês verem como a dissociação do osso do osteosarcoma é muito mais difícil a recuperação celular da célula neoplásica do que do Ewing. Por quê? Porque a célula neoplásica do osteosarcoma ela forma matriz óssea ao redor dela. Então a dissociação é muito mais difícil. Quando a gente parte, então, para os sarcomas de partes moles, a gente precisa identificar se isso é um rabdomio ou se isso é um sarcoma não rabdomio. Por quê? Porque em pediatria, a gente tem um protocolo para os rabdomio-sarcomas e um protocolo para os sarcomas não rabdomio. Então, é importante. A principal diferenciação de um para o outro é a expressão da miogenina. Nos sarcomas não rabdomio não existe a expressão positiva de miogenina, mas eles, tanto esse quanto esse, expressam a proteína 271. Isso é super importante, porque como eles são de origem mesenquimal, o 271 é forte tanto no rabdomio-sarcoma como no sarcoma não rabdomio. E com isso a gente consegue principalmente identificar o que é sarcoma de Ewing, o que é rabdomio-sarcoma e os que são os sarcomas não rabdomio. Os osteosarcomas a gente ainda está nesse progresso por conta da necessidade de um método de dissociação que seja eficaz para a retirada, para a descalcificação do osso. Agora a gente entra num outro grupo tumoral, são os tumores renais. Dos tumores renais, o principal em criança, mais de 90% dos tumores diagnosticados em pediatria no rim são os tumores de Wilms, ou nefroblastoma.
Esses tumores, eles têm uma característica muito, muito interessante. Eles surgem da célula embrionária que vai formar o rim. Então, se ela vai formar o rim, ela tem caracteristicamente é chamado de trifásica. Ele forma o blastema, que são a parte estromal dele e menos diferenciada. Ele forma os túbulos, né, que é a parte epitelial, e ele tem um estroma mais diferenciado, que forma o mesênquima, e com isso ele faz uma conformação como se fosse um rim embrionário. Como é que a gente identifica esses componentes? A gente identifica esses componentes a partir principalmente de 3 marcadores. Isso é importante só para a gente ir já tendo em mente, né, a nossa visualização, porque semana que vem a gente vai estar fazendo os casos clínicos, como que um se diferencia do outro, né? Então, nos tumores de Wilms, a gente também vai ter a sintetese heterogênea, como a gente vê no IUM. A gente também vai ter a expressão de D7-1, como a gente vê no IUM, embora com uma intensidade de expressão mais fraca. Mas a gente não vai ter nem GD2, nem miogenina, como a gente viu no neuroblastoma e no rabdomiossarcoma. E, mais importante, nos tumores de Wilms, a gente tem a expressão de EpiCAM, que é a proteína de epitélio, que é a molécula de epitélio. Por que isso é importante? Mas isso não pode ser um carcinoma de adulto, um carcinoma de cólon, um carcinoma de mama. Sim, os carcinomas de adultos, de mama, os carcinomas renais, eles expressam EpiCAM, mas eles não costumam ter CD56 e muito menos D7-1. Então, é claro, a gente precisa de marcadores mais importantes quando a gente for pensar, por exemplo, em tumor de adulto. Mas no tumor pediátrico, essa combinação de marcadores nos dá com quase 100% de certeza. É difícil a gente errar entre o diagnóstico de Wilms, neuroblastoma, rabdomio e IUM, quando a gente tem essa combinação de marcadores dessa forma. E ainda assim, a gente consegue dizer que não é um Wilms. Isso daqui foi um caso real de uma criança que tinha uma metástase pulmonar. Logo lá no começo da nossa pesquisa, era uma criança que chegou com uma metástase pulmonar e tinha feito uma quimioterapia pré-operatória com diagnóstico de radiológico de tumor de Wilms, e ela não tinha respondido. E aí veio para a gente a amostra, e quando a gente processou com o tubostat no citômetro, a gente viu que a marcação de 56 e de D7 era muito forte e que ele tinha um GD2. E aí a gente falou, gente, olha, isso não é um Wilms, com certeza não, mas é um Wilms, o patologista já liberou o resultado, é um Wilms, e a gente, olha, por citometria, isso não é um Wilms, pode ser um tumor renal, células claras, porque esse carcinoma de células renais, células claras renais, eles têm uma expressão de C7-1 muito, muito forte, mas Wilms não é. E aí, no final, a gente estava certo, essa amostra foi para uma revisão com outro grupo de patologia, e saiu um diagnóstico de sarcoma de células claras, só para vocês entenderem a importância da gente estar atuando no início do diagnóstico, né? Para auxiliar esse tipo de diagnóstico um pouco mais difícil, porque o sarcoma de células claras ele é mais raro em pediatria. E aí, com isso, a gente fez uma análise comparativa, uma análise estatística, que a gente faz para os testes diagnósticos, comparando o padrão ouro, teste patológico e histoquímico, com o que a gente vê para citometria de fluxo. Como o nosso diagnóstico é antes da patologia, é sempre cego, né? A gente nunca sabe o que a criança tem, porque nós somos o primeiro a dar o resultado. E aí, com isso, a gente obteve um capa de 0,994, né, que é altíssimo, uma sensibilidade de 94,5, e manteve, mesmo com 669 amostras estudadas, uma especificidade de 100%. O que a gente erra ainda? O que a gente não consegue ver ainda? O que a gente consegue ver a célula maligna infiltrando? A gente acerta o diagnóstico de acordo com a Organização Mundial de Saúde, nos neuroblastoma, no IUM, no rabdomio, nos Wilms e nos linfomas nodésicos. Ou seja, a gente não só diz que é infiltrado por célula maligna com um tubo de screening, como a gente também diz que é um neuroblastoma, é um IUM, no rabdomio e nos Wilms. Os linfomas não Hodgkin, claro, a gente vai falar assim, mas não Hodgkin, linfoma não Hodgkin, a gente não vai dar de estratégia e estética. O problema é que linfoma não Hodgkin entra na classificação dos tumores, que são as pequenas redondas e azuis.
Eles podem ser para rim, por exemplo. Eles fazem massa abdominal. Então, é importante com o CD19, com o CD3 intrafito de membrana, que a gente consiga identificar aquela expansão de células neoplásicas, provavelmente um linfoma, ou um tumor não hematopoético. O que a gente consegue visualizar a célula neoplásica, mas não consegue dizer efetivamente pela classificação da Organização Mundial de Saúde qual é o subtipo. A gente ainda não consegue os tumores de células germinativas, então tumores de ovário, tumores de testículo. A gente não consegue identificar dentro dos grupos de sarcomas não rabdoníneos qual é o sarcoma, então se é liposarcoma, se é leiomyosarcoma, fibrosarcoma. A gente tem trabalhado, isso é um trabalho que a gente vem desenvolvendo mais ou menos uns 3, 4 anos, para a identificação de marcadores que vão ser capazes de diagnosticar esses sarcomas e os tumores germinativos. Os hepatoblastomas agora a gente está conseguindo identificar de forma mais clara, mas com essa combinação inicial de orientação não é possível. Os osteosarcomas eu consigo dizer que eles expressam GD2, 56 e 271, mas eu não tenho uma proteína específica de osteosarcoma. E os carcinomas de nariz carente. O que eu não vejo? Eu não vejo a célula neoplásica, eu não sou capaz de identificar a célula e dar o diagnóstico. Amostras eu tenho baixíssima viabilidade, principalmente nos tumores partinólios e ósseos. Tumores benignos, eu não consigo diferenciar a célula benigna tumoral, a célula benigna neoplásica, da célula estromal benigna do tecido. E os linfomas de Hodgkin, a estratégia de diagnóstico é outra. Depois disso, o que eu pretendo? Né? Eu dei o diagnóstico, eu auxiliei o patologista a dar o diagnóstico. Eu tenho agora que investigar para prognóstico, para estratificação terapêutica, se esse paciente tem metástase. Como é que a gente faz isso? A mesma estratégia do Tubustote também para aplicar nos sítios metastáticos. Então, líquido pleural, líquor, medula óssea, são lugares onde a gente pode identificar a célula tumoral e fazer inferências prognósticas e estratificação terapêutica. Então, aqui, por exemplo, é um paciente que eu vi primeiro o tecido, depois a gente recebeu a medula óssea e depois a gente seguiu esse paciente para avaliar a resposta ao tratamento, verificando novamente a medula óssea dele no segundo momento de estratificação prognóstica, que é após a indução com a quimioterapia, né, indução de tratamento. E aí a gente identifica muito claramente a célula tumoral, com CD56 positivo, 45 negativo e o GD2 positivo, tanto ao diagnóstico quanto pós-quimioterapia. A mesma coisa quando a gente identifica uma paciente com rabdomyosarcoma. O mais interessante, eu acho que vocês já devem estar bastante habituados quando estudam o linfoma T, por exemplo, é a heterogeneidade dentro de uma mesma amostra. Isso é extremamente interessante porque na patologia é muito difícil você visualizar uma heterogeneidade porque você, em geral, na grande maioria das vezes, faz um antígeno por lâmina. Então, a heterogeneidade intratumoral ela é mais fácil, mais visível com uma combinação de marcadores como na citometria de fluxo. E aqui a gente consegue identificar que a gente tem um grupo tumoral que expressa a miogenina bem forte, um grupo tumoral que vai ter um pouco mais de 56, um grupo tumoral que tem um tamanho maior, um que tem um tamanho menor. E esse grupo tumoral, depois, é importante por quê? Porque quando eu vou avaliar o fundo periférico, né, para biópsia líquida, para célula circulante tumoral, eu identifico essa célula aqui, mas elas aqui tem, sei lá, 10 pontinhos que marcam miogenina. A grande maioria do que está circulando é aquela célula que eu encontro aqui, que é a miogenina negativa e provavelmente é uma célula mais imatura. É essa que sai daqui do sítio tumoral, vai para a periferia, circula para depois fixar no sítio de metástase à distância. Depois que a gente fez isso, o que é importante? A gente identificar as células circulantes tumorais. Por quê? Porque a gente consegue visualizar uma célula viável que está ali passando pelo sangue para ir, provavelmente, metastatizar no sítio à distância. Então, como é que a gente faz isso? Aqui a gente tem um fundo periférico, uma medula óssea e um tecido do mesmo paciente.
a gente consegue identificar o sangue periférico, a mesma célula que eu vejo na medula, é a mesma célula que eu vejo no tecido. Então, seria muito interessante se por citometria a gente pudesse parar aqui, não precisasse chegar até uma biópsia cirúrgica, principalmente no paciente pediátrico, quando as cirurgias são mais delicadas e mais invasivas. E aí, como é que a gente está trabalhando nisso? A gente está trabalhando isso com uma base de dados que agora já está pronta, uma base de dados de sangue periférico de medula óssea, como foi construída, né, antigamente, a base de dados de ALOT, a base de dados de LFT dentro do Finicity. Agora a gente vai ter também uma base de dados do STOT. E essa base de dados, elas auxiliam a gente no quê? Auxiliam na detecção, agora, inicialmente, a gente vai ter uma de sangue periférico de medula, né? Mas elas auxiliam na detecção da célula tumoral. E como é que elas detectavam, né? E agora a gente já está nessa base de classificação, mas inicialmente essa base foi construída para que essa célula tumoral, que aqui está em azul, fosse incluída nessa que a gente chama de check population. Quem já está mais habituado nessa ferramenta da base de dados do Infinity sabe que tudo que cai aqui em check é para a gente abrir e olhar. E aqui, para vocês terem uma ideia, olha, 1,4% está em check. E é justamente essa população que marca o GD2, não tem 45, ela está aqui em azul, e marca os 56. Com isso, a gente consegue identificar dentro dos chefes uma célula neoplástica que não deveria estar aí, porque tem sangue periférico. No sangue periférico, a gente não tem nenhuma célula que seja CD45 negativa, a não ser que a gente tenha um eritroblasto circulante, mas que não marcaria nem 56 nem GD. Com isso, a gente chega na nosso último critério de auxílio, né? Onde a gente quer continuar ajudando e é onde a gente começou há pouco tempo investigando. Na verdade, nas imunoterapias. Por que é importante? Porque a gente sabe que a gente diagnostica, a gente identifica a proteína, mas a gente também é capaz de quantificar. E por que isso é importante? Porque agora a gente trata o paciente com imunoterapia. A gente vai identificar o GD2 e 56 e a gente vai quantificar essa proteína para informar o médico no momento do diagnóstico que aquele paciente tem um GD2 alto e por isso se beneficiaria a uma imunoterapia com anti-GD2. Com isso, o que a gente conclui, né? Quais são os nossos... onde a gente tem trabalhado nesse momento? Então, a gente já viu que ele é capaz de identificar, de fazer um screening diagnóstico útil, muito específico, muito sensível, não só no tecido, mas também nas células metastáticas e nas células circulantes. O STOT ele é capaz de identificar entre os neuroblastomas, os rabdomios, os tumores de rins e os vírus, mas nesse momento, onde a gente está trabalhando, onde estão os nossos esforços, na identificação das células germinativas, na melhora da dissociação do osteosarcoma e, principalmente, na descrição das moléculas de GD2 para a imunoterapia. O que a gente terminou por agora foi a análise automática e a base de dados que provavelmente já está bem próxima de ser liberada para uso mais comercial. Gente, tudo isso foi feito com um grupo gigantesco. A gente tem pessoas hoje, por exemplo, no laboratório, a gente estava processando material de uma criança com tumor de ovário, a gente tem pessoas trabalhando nessa estrutura de dissociação, nessa estrutura de investigação das células GD2, que é a Amanda, o Gabriel na parte imune, o Henrique na base de dados, então, assim, é muita gente por trás disso tudo. E os nossos professores, né, o Marcelo Longe, o professor Orfal, o professor Jack, que têm ajudado a gente desde sempre na construção disso tudo. Eu queria agradecer imensamente a possibilidade de mostrar isso tudo para vocês e estou aberta para todas as perguntas que vocês quiserem me fazer. Fantástico, Cris, fantástico mesmo. Parabéns, sim, isso é uma construção tão linda, num campo tão rico e tão carente, né, com as crianças, né, acho que é emocionante ver o trabalho que é feito e o quanto essa abordagem é poderosa, que vai mudar a vida das pessoas, né, das famílias todas, né, porque você muda a vida da mãe, do pai, da avó,
de todo mundo. Eu tenho uma pergunta sobre a biópsia líquida do sangue periférico. Eu fiquei com uma dúvida. Quantos eventos a gente adquire e qual o volume de sangue? Porque criança, né, a gente já tem toda aquela preocupação do quanto você vai colher. Como que vocês padronizaram? Então, essa é uma pergunta realmente muito útil. Eu vou te falar como a gente está fazendo, mas essa padronização ela ainda não acabou. Ainda tem muitas perguntas em aberto. A gente começou há pouco tempo com essa investigação de célula circulante tumoral. Na verdade, ela um pouco caiu de paraquedas, né? Porque tem umas coisas que você não foca naquilo, mas ela acaba acontecendo. A gente começou a usar o STOT inicialmente para investigação de infiltrado imune e de resposta imune sistêmica. Então, não era com o objetivo de ver a célula circulante. E aí a gente começou a ver a célula circulante. Então, essa construção ela veio meio que ao contrário. Assim. O que a gente tem assim, de resposta para você nesse momento, mas eu acredito que provavelmente daqui a um ano essa evolução do conhecimento vai ser maior, eu vou ter outras mais respostas para te dar. A gente, nesse momento, a gente adquire em torno de 5 milhões de eventos, mas se o paciente tem uma leucometria boa, a gente chega a 10 milhões de eventos, que aumenta a sensibilidade, a gente já viu isso. A gente chega a uma sensibilidade de 10 a menos 6, o que é incrível. A gente consegue detectar um grupo tumoral de mais ou menos 10 eventos celulares. A gente usa ainda o padrão estabelecido para a doença residual mínima, né, de B, que é 20 para detecção e 50 para quantificação. Mas a gente vê muito claramente em torno de 10 a 20 eventos de células tumorais que falam com 45 negativos, 56 fortes. Então é muito claro. É mais claro do que se você tentar investigar uma neoplasia B. Porque a neoplasia B você vai ter linfócito B, né, no sangue, então é mais difícil de identificar do que uma célula hematopoética. A gente colhe 4 ml de sangue periférico num tubinho de EDTA. Essas crianças pequenas, você tem toda a razão, assim, para a biópsia líquida que é utilizada hoje para adulto, né, com DNA circulante, eles costumam, a gente já conversou com várias pessoas que fazem biópsia líquida no Brasil e tem ajudado a gente bastante, mas eles escolhem um volume de sangue em torno de 20 ml. Isso seria impossível em pediatria. O que a gente tem feito a criança vai para o INCA, né? Por exemplo, a grande maioria dos amostras são do INCA e do Hospital da Criança, lá com a Roberta, em Brasília. Então, essas crianças elas vão coletar um hemograma. E o tubinho que a gente tem disponível de hemograma, na grande maioria das vezes, é um frasquinho de EDTA com 4 ml. Quando é o frasquinho com 2 ml, a gente pede 2 tubinhos. Então, o mínimo que a gente recebe para a biópsia líquida são 4 ml. É claro que a gente só conseguiu identificar célula circulante tumoral até o momento em alguns grupos tumorais. A gente, neuroblastoma, a gente vê quase sempre, é batata, muito fácil. Mas o rabidomio vem em segundo, mas o Wilms, por exemplo, mesmo que tenha metástase pulmonar, a gente ainda não conseguiu ver a célula circulante. Então, por isso que eu estou falando, é um conhecimento que a gente está adquirindo ainda. Então, a gente precisa entender se é porque a gente precisaria de mais volume de sangue, se o tempo para o processamento tem que ser menor, né? Porque para a biópsia líquida de cDNA, eles costumam falar para a gente que eles precisam de 2 horas e meia só. Então, assim, colhe e processa, sabe? Uhum. Na citometria, a gente sabe, assim, por exemplo, o rio é enorme, então isso seria inviável. Não teria como coletar lá no INCA e chegar no fundão em 2 horas e meia eu ter feito isso. Então, a gente também está padronizando o tempo de intervalo. A gente já viu que 24 horas é impossível. Eu não posso botar o sangue na geladeira e processar no dia seguinte, porque eu não vejo célula tumoral. Isso é uma informação que a gente já tem. Eu preciso processar esse sangue no dia da coleta, mas eu ainda não, algumas respostas eu ainda não vou ter para você. O que eu tenho agora é 4 ml no mínimo, 5 milhões mais 10 milhões se eu conseguir, e processar no mesmo dia o mais rápido possível. Entendi. Não, perfeito. Eu acho que essa construção, é o caminho, né? A gente ainda está fazendo a história. Acho que é muito, muito interessante. E uma coisa que eu acho fantástico em biópsia líquida é que quando você vai atrás do fragmento, por exemplo, cDNA, ctDNA, você pode estar vendo material genético do tumor. Isso não quer dizer que ele esteja metastatizando ou coisa do tipo, ou que ele esteja
residual. Agora, quando você encontra a célula íntegra passeando, assim, você está pegando o bandido pulando o muro, né? Não é que deixaram uma marquinha ali. Então, acho que isso ainda vai mudar muita coisa, sabe? De procedimento invasivo e tal. É assim, fantástico. A gente tem uma pergunta aqui, Cris, como você enxerga no futuro a implementação, a aderência dessa rotina de tumores sólidos, né, do STOT, em laboratórios clínicos com perfil de amostras advindas de lugares distantes? Ih! Então, Amostra de Bangu para chegar em Botafogo. Cris, vai lá. Bom, a gente já pega de Vila Valqueire, mas tudo bem. Então, dessas coisas novas, né, que estão surgindo, a gente está testando alguns. Como tem o Transfix, né, para líquor, porque isso também foi uma novidade, Transfix para líquor na época, né, porque morria tudo, a gente não conseguia ver nada, e depois que inventaram tudo com o Transfix, a gente consegue avaliar o líquor de uma forma muito mais fácil. Existem agora outros fixadores celulares, a gente está testando alguns, porque além do problema do transporte, né, tem o problema de que assim, a gente quer colocar isso na rotina, né? A gente não quer ficar fazendo pesquisa para a vida, né? A gente quer que isso realmente seja implementado. E aí, assim, no nosso laboratório, graças a Deus, a gente tem várias pessoas que estão dispostas a ficar até meia-noite lá na Ilha do Fundão, por exemplo, para processar a amostra. Mas a gente sabe que numa larga escala, em laboratórios particulares, provavelmente vai ficar para o dia seguinte de manhã ou vai ficar de sexta para segunda. A patologia é mole, porque você põe para fixar no paraformol e você pode ver na segunda. Mas na citometria a gente precisa ser viável. Então é nisso que a gente tem trabalhado. A gente tem tido alguns resultados muito legais, mas isso ainda não vou dar spoiler para vocês, porque a gente está ainda nos testes muito iniciais. Mas a ideia é colocar o fragmento nesse material que é possível de fixar, na verdade, e depois dissociar, e a gente tem visto que a célula tem ficado com uma viabilidade muito melhor. Mas isso ainda é muito preliminar. Hoje a gente acabou de fazer alguns testes que eu ainda nem vi, porque eu vim da aula, ainda nem abri o Filicite para analisar. Mas são testes que a gente já está fazendo no laboratório com essa intenção, de que seja possível em larga escala, você receber a amostra, por exemplo, de São Paulo, aqui no Rio, e processar ela no dia seguinte. Eu acho que Maravilha. Maravilha. Bom, gente, a gente está a 2 minutos depois da hora. Agradeço demais a participação de vocês. Cláudia, a gente vai responder para você, tá? A Cris vai responder para você. A gente envia no seu e-mail, tá? Ele perguntou se tem um líquido de preservação utilizado em transplante de órgão sólido. Se você tem experiência com isso, Cris, tipo solução de Bells. Se isso foi pensado, foi uma tentativa. Né, é usado para o transplante sólido, né, para conservar um pouco. Mas a gente ainda não usou esse, ainda não. Mas existem alguns outros que estão disponíveis comercialmente, até para citometria mesmo, e esses são esses que a gente está testando. Muito bem. Super obrigado. Vai, Dani, fecha. Só para a gente fechar aqui, Cris, muito obrigado, perfeito. A gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco mais na semana que vem, quando a gente vai fazer a análise de alguns casos ao vivo, né, Cris? A gente vai tentar disponibilizar esses casos com antecedência para quem tiver interesse em analisar e trazer suas dúvidas para discutir com a Cris. Certo? Imperdível, hein? Imperdível. Muitíssimo Tchau, gente. obrigada. Boa noite. Gente, muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Até, Cris. Até.